Nesse sentido que você comentou sobre as oportunidades, né, sobre permitir então que a criança tenha acesso e possa maximizar o seu potencial, né, e que no início ele é um potencial mais generalizado, você acha que você é bom em muitas coisas, você vai testando, especialmente na infância, muito mais liberdade para acertar e para errar, né, especialmente para errar, sem ter aquela cobrança e daqui a pouco um feedback negativo, assim, para o resto da tua vida. E nesse sentido, e como você falou no início, é muito difícil para o pai entender qual é a função, o pai e a mãe entender, então, qual é a função deles. E essa dificuldade, ela se dá muito na questão epistemológica, né? Que a epistemologia, no geral, ela não é ensinada em nenhum lugar, e a própria epistemologia que tu acaba absorvendo muitas vezes, ela é uma epistemologia cujas premissas são equivocadas. Mesmo que não conscientes, você acaba assumindo, e Rand falava muito disso, que você acaba assumindo essas premissas, esses valores equivocados em diversos ramos da filosofia, e na epistemologia especialmente é fatal. Se você tiver uma teoria do conhecimento deficiente, você vai ter realmente dificuldades para ter acesso ao conhecimento, formar conhecimentos e automaticamente, por exemplo, em se tratando do seu filho, você não vai ter toda aquela maturidade racional para identificar daqui a pouco qual é essa coisa, essa atividade que o teu filho tem uma tendência. Você vai ver, ela vai estar na sua frente, mas você não vai conseguir abstrair isso e colocar isso em perspectiva. Então, qual que é o papel da filosofia como um todo e da epistemologia em particular a, no trato das dificuldades desse processo de paternidade? O grande problema, existem dois grandes problemas, né, no ato de ser pai e mãe. O primeiro é que não existe um manual. Essa é a primeira grande dificuldade. Então, não existe um manual que descreva quais são os desafios que vão surgindo, né, de forma geral, em cada fase do desenvolvimento da criança. E o segundo problema é que, né, o bebê, a criança ou o adolescente estão em constante desenvolvimento. E isso significa que os desafios que aparecem, né, as questões que aparecem, os problemas que aparecem, eles estão sempre mudando. Eles mudam com uma frequência maior no início, né, quando é um bebê, dá uma certa desacelerada quando é uma criança e uma desacelerada ainda de novo quando é um adolescente. Mas os problemas que vão surgindo, eles são de tipos diferentes, né? Então, alguns exemplos aqui, né? O bebê, né, logo algumas semanas depois que nasce, o bebê fica com muita cólica. E aí o bebê fica chorando, não se sente muito bem, às vezes não consegue dormir, né? Esse é um tipo de problema diferente de como que os pais vão lidar, né? Quais são as ferramentas que os pais podem, as técnicas que os pais podem utilizar para, né, acalmar o bebê, né, ou para deixar o bebê mais confortável. E esse é um tipo de problema diferente do que, vamos dizer, o problema de ensinar uma criança a caminhar. Uma coisa não tem muito a ver com a outra. E esse, por sua vez, é um problema diferente de ensinar a criança a falar, né, no caso o bebê, né, o toddler, a falar, né, que, por sua vez, é um problema diferente de lidar com a criança indo para a escola, né, tendo ali, vamos dizer, os seus 4 anos indo para o pré-1. Então, existem constantes alterações em quais são os desafios que vão surgindo. Então, né, o ato de ser pai e mãe, ele é um trabalho, digamos assim, é uma profissão em que a gente aprende no trabalho, a gente aprende no dia a dia. Então, o que eu vejo que muitas vezes acontece com os pais, e aí entra essa importância da filosofia e da epistemologia, é que muitas vezes os pais têm uma certa estagnação conceitual. Então, eles conseguem ali, vamos dizer, a criança tem 2 anos, e os pais mais ou menos conseguiram determinar uma rotina, né, nas suas próprias vidas e com a vida do bebê. E passa 6 meses, passa um ano, a criança tem necessidades diferentes. E os pais, muitas vezes,
não conseguem fazer essa adaptação. Ou seja, eles estagnam com relação ao seu papel e com relação aos desafios que estão surgindo e tentam buscar soluções àqueles problemas que são fora de contexto. Ou são soluções que eles usaram para resolver problemas anteriores e que não se aplicam para o problema que está surgindo agora, ou são soluções mais avançadas que talvez funcionaria para uma criança de 6, 7 anos, mas que não funciona para uma criança de 2. Um exemplo clássico é a criança, né, os pais levam a criança vamos dizer, numa loja de brinquedos, e os pais têm que entender que a criança, vamos dizer, de 2, 3 anos, ela não tem a maturidade ou o desenvolvimento cognitivo para entender que os produtos custam dinheiro. Né? Então, uma criança de 2 anos, 3 anos, se fosse por ela, levaria metade da loja. Né? Mas, financeiramente, isso não é muito viável para a maioria dos pais. Né? Então, normalmente, existe um certo conflito. As emoções que a criança tem, especialmente nessa idade de 2, 3 anos, em que ela não consegue, ela já consegue pensar um pouco, né? Ela está começando a desenvolver a sua capacidade cognitiva, mas ela ainda não consegue controlar muito bem as suas emoções. Né? É o famoso caso da criança se deita no chão e ela começa a chorar, etc. Né? Então, o modo de lidar com esse problema, né, esse desafio, muitas vezes os pais julgam a criança como tendo uma capacidade cognitiva de 6, 7, 8 anos, e eles pressupõem que a criança tem esse nível cognitivo, quando na realidade não tem. Então, existe esse mismatch, né, esse conflito entre o que a criança de fato consegue compreender e o que os pais acham que a criança consegue compreender. Né? E isso se dá por uma falta de um processo cognitivo, de investigação, de pensamento, de introspecção por parte dos pais, com relação às habilidades cognitivas que a criança tem naquela fase, né? Naquele momento. Então, o simples fato dos pais conseguirem identificar quais são as necessidades da criança, né? Por que ela age daquela forma, qual a melhor maneira de lidar com esses novos desafios que vão surgindo. Todo esse processo é um processo que requer pensamento por parte dos pais. E é um pensamento constante. Ou seja, aqui na minha casa, a cada mais ou menos 3 meses, nós temos uma rotina diferente. E isso acontece porque a minha filha tem 1 ano e 10, então a cada mais ou menos 3 meses, ela está numa nova etapa, né, de desenvolvimento. Então, nós temos que pensar em como fazer adaptações para uma série de coisas. Então, se houver essa estagnação do pensamento dos pais, aí que começam a haver esses conflitos, e aí os pais brigam com os filhos. Né? Existe realmente um conflito ali de interesse sobre o que os pais querem que a criança faça, mas a criança não tem aquele nível de maturidade, ou ela não tem interesse em fazer exatamente, seguir as regras, digamos assim, que os pais estão estabelecendo. Então, o que é, né, um último ponto a ser ressaltado aqui é que, ainda que os pais possam ter bons princípios com relação, né, bons princípios orientadores para esse ato de paternidade, eles ainda precisam aplicar a sua razão, né, fazer uma aplicação da razão aos casos concretos, né, aos exemplos práticos. Né? E esse pensamento, ele requer esforço, ele não é automático. Né? Se eu tenho um trabalho, vamos dizer, eu trabalho num restaurante, vamos supor, os problemas que surgem num restaurante são mais ou menos os mesmos. Né? Regra geral, são mais ou menos os mesmos problemas. Então, uma pessoa pode trabalhar num restaurante e ela não precisa exercer a sua razão ao seu escopo máximo, digamos assim. Ela não tem que estar super, ultra concentrada em fazer os trabalhos que são normalmente necessários num restaurante. Mas na atividade, isso não tem grande problema, né? Porque o trabalho em si, vamos dizer, um trabalho de garçom, etc., não requer, não é, um elevadíssimo grau de concentração, né, ao longo dos vários anos que a pessoa vai trabalhando. Mas o trabalho dos pais requer esse alto grau de concentração e de prestar atenção no desenvolvimento da criança
e prestar atenção no quais são as necessidades que ela tem agora, quais são as ambições que a criança tem agora, os desejos que ela tem, quais são as angústias que a criança tem agora, né? Um exemplo, a minha filha, ela está nessa fase em que ela já consegue pensar em certo sentido, até certo ponto, então ela já muito mais claramente consegue saber o que ela quer. Mas como ela está numa fase de... ela consegue falar algumas palavras, mas ela ainda não consegue falar todas as palavras que ela quer falar, ou formular frases, muitas vezes ela aponta e faz eu chamo de... fala de bebê, né? Um baby talk. E a gente tenta mais ou menos adivinhar o que ela quer, né? E isso, para ela, é frustrante, porque ela sabe o que ela quer, mas ela ainda não consegue comunicar exatamente. E ela sabe que se ela conseguisse comunicar, nós faríamos, né? Nós mudaríamos o videozinho que ela está assistindo, ou daríamos a comida específica que ela quer, etc. Então, a grande dificuldade, né, que muitos pais têm, que qualquer pai tem, é que o trabalho de ser pai e mãe, requer a aplicação da razão em casos práticos, em casos concretos, o tempo inteiro. E isso é uma grande dificuldade. Então, tendo uma filosofia boa e uma boa epistemologia, isso proporciona aos pais as ferramentas corretas, né, para elaborar princípios e para melhor conseguir pensar com relação a esses desafios que vão surgindo.